Bueno, buenas noches a todos, boa noite a todos. Vamos começar a nossa reunião mais uma vez de Latam. Hoje, finalmente, teremos um brasileiro apresentando, o Dr. César Barros. Obrigado primeiro por ter aceitado apresentar, César. O César está trabalhando em Allentown, onde eles publicaram um trabalho interessante sobre hemorroidectomia no Diseases of Colon and Rectum, e aí nós selecionamos o trabalho para ser apresentado aqui hoje. César, eu vou pedir para você compartilhar a tela, apresentar, e no final é possível que as pessoas falem em espanhol. Se você tiver qualquer dificuldade, você me ajuda e você me avisa e eu te ajudo a traduzir, tá bom? Tranquilo, Então, ótimo. pode mandar brasa, o palco é seu, compartilhe a tela e podemos começar. Ok, vocês conseguem ver minha tela? Estou vendo bem sua tela, pode mandar brasa. Ótimo, ótimo. Então, desde já eu gostaria de agradecer a oportunidade de discutir sobre esse tópico. Ah, e também demonstrar minha eterna gratidão aos professores Dr. José Eudes Bastos e Dr. Sérgio Regadas, lá de Fortaleza, que me ensinaram bastante antes da minha mudança para os Estados Unidos. Sem mais delongas, vamos tentar aqui prosseguir a discussão do tema, que seria, a gente tentou pôr no papel e obter números, né, para verificar se a idade fazia diferença na questão de decidir em se fazer ou não hemorroidectomia, ou tentar fazer algo menos invasivo. Então, como a gente sabe, as hemorroidas são um desafio comum e sensível para os pacientes lidar, afetando cerca de 4% dos norte-americanos anualmente, com incidência de cerca de 10 milhões de casos por ano e um pico de idade de 45 a 65 anos. Tem uma distinção dos tipos de hemorroidas, como nós sabemos, envolvendo sua localização acima ou abaixo da linha denteada, correspondendo a hemorroide interna ou externa, respectivamente, né? As hemorroidas internas, como sabemos, são classificadas relativa à extensão do prolapso e reducibilidade, variando dos graus de 1 a 4, e as pontas do espectro têm decisões que são mais claras, né, com o grau 1 geralmente com cirurgia. Já os graus 2 e 3, frequentemente, vão requerer uma abordagem multimodal, com o resultado final que pode culminar em ressecção cirúrgica. Contudo, a decisão para progredir com hemorroidectomia seria multifatorial. O tratamento vai variar de conservador, com a modificação de dieta, estilo de vida, com o objetivo de reduzir o esforço durante a evacuação. Pode ser uma abordagem medicamentosa, onde vão se usar agentes tópicos para controlar os sintomas, reduzir o tônus retal, ou até mesmo com procedimentos pequenos ambulatoriais, com uma variedade de abordagens menos invasivas, incluindo a ligadura elástica, escleroterapia também. E culminando, né, com algo mais invasivo, que seria a própria hemorroidectomia, que aí tem técnicas diferentes, Milligan, Morgan, Ferguson, e por aí vai. Daí, o tratamento de cada paciente vai variar baseado na doença do paciente e a sua preferência, né? Inúmeros fatores vão exercer um papel em quem irá mais provavelmente se submeter a um manejo conservador, tais como a gravidez, imunossupressão, doença de Crohn ou hipertensão portal. E os tratamentos mais conservadores, né, infelizmente, podem mais tempo para haver uma melhora do quadro. Daí, nós tentamos com esse trabalho ter um objetivo de avaliar os pacientes com o diagnóstico de hemorroidas sintomáticas dos graus 2 ou 3 e determinar como houve a questão da progressão para a hemorroidectomia baseado na idade e no intervalo entre diagnóstico e intervenção cirúrgica.
Esse estudo incluiu pacientes de 18 a 75 anos, que foram vistos por um único grupo de cirurgiões coloretais, de 2015 a 2020, apresentando-se com hemorroidas grau 2 ou 3, já que nós discutimos que graus 1 e 4 é sempre mais fácil definir a forma de tratar. Os 5 cirurgiões coloretais foram, então, envolvidos com os procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos, né? Os pacientes foram excluídos se tivessem hemorroidas trombosadas, ou então se tivessem contraindicações cirúrgicas para hemorroidectomia, ou até mesmo se o paciente tivesse um diagnóstico de hemorroidas grau 4 em qualquer ponto do tratamento durante o estudo. Os prontuários foram, então, revisados retrospectivamente para básicos demográficos, sinais vitais, diagnósticos, tratamentos recebidos, se houve complicações ou não, comorbidades. E, no caso, todos os pacientes desse estudo tiveram de 3 a 6 meses de segmento, né? Então, 2 esquemas básicos de estratificação foram utilizados para comparação dos grupos, no intuito de reduzir o bias de seleção, né? Os grupos, nós tentamos fazer grupos etários, que foram arbitrariamente determinados pelos autores, 18 a 30 anos, 31 a 50, 51 a 75 anos, e também os pacientes conforme a gradação da hemorroida, se era grau 3 ou grau 2. O agrupamento etário foi predeterminado pelos autores antes da análise dos dados, e após a exclusão, com aqueles fatores de exclusão que eu mencionei anteriormente, 961 pacientes foram selecionados, e uma série de testes estatísticos foi utilizada para comparar as coortes, levando em conta as diferenças básicas, demográficas, características clínicas, de tratamento e os resultados. Daí, então, fizemos análise de variáveis dependentes categóricas, com teste de Q², ou então teste de Fischer, dependendo da característica do dado. Da mesma forma, as variáveis dependentes contínuas foram analisadas usando t-test independente, teste ANOVA unidirecional, Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, coisas que o pessoal da estatística sabe bem escolher qual o melhor método. Daí, então, graficamente, a gente consegue ver, né, que depois a gente vai esmiuçar um pouco mais, tentar trazer um pouco com mais pormenores, a questão da opção pelo tratamento conforme a idade e conforme a gradação da hemorroida, né? Então, a gente consegue ver que, geralmente, os pacientes de faixa etária mais idosa foram menos agressivos na questão da opção do tratamento, né? E isso põe em conjunto tanto a decisão do cirurgião e também a decisão do paciente, né? A grande maioria dos pacientes, né, ficou tratando entre os idosos somente com procedimentos ambulatoriais ou tratamento medicamentoso, né, enquanto a minoria desses pacientes trataram com hemorroidectomia. Já os pacientes numa população um pouco mais economicamente ativa, eles já foram um pouco mais agressivos, né, em relação aos outros grupos, optando por hemorroidectomia. E a gente consegue ver ainda mais explícita essa questão da decisão quanto a ser mais agressivo para o tratamento, indo para o tratamento cirúrgico, quando nós temos as hemorroidas de grau 3 comparado com as hemorroidas de grau 2, onde os pacientes, em 45% dos casos, decidiram, dos pacientes que tinham hemorroidas de grau 3, decidiram optar pela cirurgia. Daí, como podemos ver, sendo um pouco mais específico nas tabelas, um total de 961 pacientes
apresentaram hemorroidas, dentre esses 442 para grau 2 e 519 para o grau 3. Né? Esses pacientes, como discutimos antes, foram coletados de 2015 a 2020. Eles foram estratificados nos grupos etários. De 18 a 30 anos, obtivemos apenas 68 pacientes. De 31 a 50 anos, tivemos 332. E de 51 a 75 anos, tivemos 561 pacientes. Em termos de população, para verificar se as populações, né, entre os grupos de grau 2 e grau 3 e entre as faixas etárias eram populações semelhantes, né? Tentamos fazer a avaliação do P de significância e podemos ver que as populações eram basicamente as mesmas quando temos a gradação de hemorroides. No entanto, foi um pouco diferente, tendo um pouco mais de pacientes brancos e de etnia não hispânica, quando tentamos dividir por faixa etária, né? Uma das possibilidades que explica isso ter acontecido no nosso trabalho é a própria distribuição demográfica da região onde o trabalho foi feito, que é em Lehigh Valley, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e que naquela região especificamente a quantidade de brancos é vastamente superior. Mas, como podemos ver, em termos de gradação de hemorroida, basicamente o grupo era homogêneo entre os dois. Daí, então, os pacientes foram categorizados de acordo com a sua primeira opção de tratamento e pelo tratamento mais invasivo para o qual progrediram, né? Com isso, a gente tentou evitar, às vezes, aquela intention to treat, que pode acontecer, a intenção de tratamento, que às vezes torna os estudos um pouco mais fracos. Então, como a gente tentou pegar a primeira opção de tratamento do paciente e ver que fim realmente levou, né? Onde, no final das contas, como o paciente foi tratado. Por isso, decidimos observar qual foi o tratamento mais invasivo para o qual o paciente progrediu. Com isso, a gente obteve a primeira opção de tratamento e pelo tratamento mais invasivo para o qual progrediram os pacientes, né, baseado no grau da hemorroida, ou seja, os pacientes que tinham hemorroidas grau 3 realmente optaram, como eu mostrei no início, por tratamentos mais agressivos e também observamos a questão da idade influenciando na opção de o paciente ser mais agressivo ou não no seu tratamento. Especificamente, pacientes com hemorroida grau 3 tenderam mais a optar por hemorroidectomia do que os pacientes com grau 2, onde tivemos 27% de opção por hemorroidectomia nos pacientes com grau 3 versus 4%. E, similarmente, pacientes no grupo mais senil tenderam mais a não optar por hemorroidectomia como tratamento inicial e não progredir para a cirurgia comparados com os dois grupos de pacientes mais jovens. Em suma, aqueles nas faixas etárias de 18 a 30 e de 30 a 50 tenderam a escolher a hemorroidectomia em detrimento dos outros casos, onde nós temos para o primeiro grupo de 18 a 30, 23% dos pacientes optando, nos pacientes com 31 a 50 anos, 22%, e nos pacientes de 51 a 75 anos, cerca de 13%, optando por isso. Então, ao se analisar cada grupo individualmente, houve uma associação estatística entre o grau hemorroidário e a opção de tratamento na faixa etária de 18 a 30 anos, onde nós podemos ver cerca de 52% dos pacientes nesse grupo de 18 a 30 com doença hemorroidária grau 3, escolhendo cirurgia como tratamento inicial, comparado a cerca
de 5% dos pacientes que tinham, por exemplo, grau 2. Infelizmente, os dados no grupo dos pacientes de 18 a 30 anos ficou um pouco limitado por conta do tamanho pequeno, com 61 pacientes, mas a gente conseguiu perceber definitivamente que quando a gente pega os outros dois grupos etários, de 31 a 50 e de 51 a 75, nós podemos ver que realmente nesses outros dois grupos foi percebido, com certeza, e com uma boa margem estatística, de que esses pacientes do grupo etário de 30 a 50 decidiram mais por um tratamento mais agressivo e os pacientes mais idosos por tratamentos menos agressivos. O número de procedimentos ambulatoriais não foi contabilizado, por exemplo, o número de ligaduras antes de hemorroidectomia, mas a vasta maioria submeteu-se à ligadura elástica, né? Em nossa população, de 396 pacientes que se submeteram ao procedimento ambulatorial, quer seja como tratamento inicial ou como opção posterior de tratamento, apenas 3 optaram por escleroterapia, o que equivale a cerca de 0,7% dos nossos pacientes. E, em suma, aqueles nas faixas etárias de 18 a 30, 30 a 50, tenderam a escolher mais hemorroidectomia, em detrimento dos pacientes com 51 a 75 anos, que escolheram por tratamentos menos invasivos. Então, a gente pode concluir que a opção de tratamento para as hemorroidas, graus 2 e 3, vão continuar como uma combinação de preferência de cirurgião e paciente, enquanto uma variedade de fatores podem ser atribuídos à escolha do paciente quanto a tratamento conservador em detrimento de hemorroidectomia. Idade, estilo de vida, provavelmente vão motivar esse processo de decisão. O nosso estudo ele mostra que a população jovem optará mais por uma hemorroidectomia primeiro em comparação à população mais idosa, especialmente em graus mais avançados de hemorroida. A nossa percepção é de que essa decisão tem a ver com o grande impacto no estilo de vida que as hemorroides mais avançadas trazem para a população mais jovem. E a hemorroidectomia, em geral, pode ser um tratamento mais definitivo, que também pode ser mais atrativo para um grupo etário mais jovem, como resolvendo um problema mais rápido e colocando eles mais prontamente disponíveis para o mercado de trabalho. Nosso dado é um pouco limitado na questão da habilidade de apenas avaliar os grupos etários e a sua opção de tratamento, mas pode ser futuramente refinado com estudos pré- e pós-intervenção, procurando entender a razão e a satisfação com o tratamento que foi escolhido. Contudo, entender que a idade pode exercer um papel na escolha do tratamento, isso já vai ajudar a guiar futuras discussões do paciente e cirurgião na discussão do manejo das hemorroidas. Aqui está o artigo que vai ser publicado agora em julho na BCR. E são as referências que nós utilizamos e estou aberto a perguntas. Obrigado, César. Interessante a fotografia que vocês fizeram da situação das hemorroidectomias de acordo com a idade. Eu tenho algumas perguntas para fazer, tem gente já. E tem gente perguntando no chat. Eu vou perguntar primeiro uma pergunta do chat. O Dr. Guilherme Rosato, de Buenos Aires. Ele está perguntando, ele estava ansioso por essa apresentação, ele está conectado desde as 7 horas da noite esperando essa apresentação. A pergunta é se vocês notaram diferença entre mulheres e homens no que diz respeito a essa preferência
o gênero fez, o sexo fez alguma diferença nessa preferência com relação à idade? Você podia, esclarecer para a gente se vocês levaram em consideração o sexo dos pacientes nessa comparação? Ah, sim, a gente verificou, mas os grupos foram basicamente iguais. Não teve, a gente estava também avaliando se haveria alguma diferença na questão do gênero, se os pacientes ah, masculinos iriam mais buscar por tratamentos mais agressivos, mas ao final o que verificamos é que basicamente não houve diferença em questão do gênero, foi igual. A questão Não de teve, decidir por. não teve diferença entre os sexos. Não. Outra pergunta, Dr. Gervásio Salgado, que está às vezes em Marbella, às vezes em Buenos Aires, a gente nunca sabe onde ele está. Ele está perguntando como é que foi a decisão da opção. É, o- Quer dizer, como é que essa decisão terapêutica em termos de opção dos pacientes e opção dos cirurgiões? Quer dizer, claro que essa é uma conversa, né? Mas é possível de alguma forma é, padronizar como é feita essa decisão num período de tempo tão longo e por vários cirurgiões? Essa pergunta de como é que é essa decisão de opção por parte dos pacientes e opção por parte dos cirurgiões? Bem, existe um pouco de diferença na culturalmente, né? Eu vou dizer, eu tive a possibilidade de fazer treino no Brasil, aqui nós temos uma cultura latina, e agora fazendo treino nos Estados Unidos, há uma diferença na questão do dinamismo do mercado de trabalho. Então, realmente a população anglo-saxônica, eles tendem a entrar, voltar o quão mais rápido possível para o mercado de trabalho. Então, por isso que a gente consegue ver pacientes com hemorroida grau 2, por exemplo, se submetendo a tratamento cirúrgico, né? Enquanto eu acho que no Brasil, por exemplo, a gente tenta esses pacientes com grau 2 fazer um pouco mais de ligadura hemorroidária, usar métodos ambulatoriais e realmente quando como último recurso, utilizar a cirurgia como forma de tratamento. Então, acho que culturalmente é uma coisa que interfere bastante na questão da decisão de qual tratamento seria feito. E lá foi uma coisa que a gente observou que dependia muito, né, se o paciente estava economicamente ativo ou não, e por isso decidindo por opções mais agressivas no tratamento. Eu tenho mais uma pergunta, César. Por acaso houve diferença entre os 5 cirurgiões? Havia algum cirurgião que indicava mais tratamento agressivo? Ou houve alguma variabilidade? Vocês usaram os cirurgiões como uma variável? Sim, desculpa, acho que faltou responder em relação à outra pergunta também. Não, o grupo é muito coeso, né? O grupo é muito coeso, apesar de dentre os 5 cirurgiões, há um cirurgião que já havia feito um treino na antiga União Soviética, então esperava-se que ele fosse um pouco mais agressivo do que os outros, né? Mas não, é bastante unificado a forma de tratamento desse grupo, né? E apesar de ter essa diferença, né, de que os cirurgiões que estão nesse grupo não têm o mesmo local de treino, né? Acho que um teve treino em Michigan, outro teve treino em Ohio, outro teve treino na própria Pensilvânia e esse outro professor teve treino na União Soviética e depois treinou um pouco mais nos Estados Unidos. Mas apesar de ter essa formação
diferente nos cantos, eles são muito coesos na questão da definição dos tratamentos, né, como um grupo. Tem uma outra pergunta da doutora Ana, que está na Espanha. Será que essa diferença entre os jovens e os mais velhos poderia ser por conta da tolerância dos mais velhos com relação aos sintomas, uma certa involução da doença hemorroidária e por isso talvez não precisassem tratamentos agressivos? Ao que você atribuiria essa diferença entre os pacientes mais velhos não optarem pelo tratamento mais agressivo? Bem, eu acho que duas coisas. Eu concordo com a colega, pode ter um pouco essa questão cultural de que as gerações mais antigas teriam um pouco mais de tolerância à dor, entenderiam o que fazer, achariam que isso faz parte de mudanças no meu corpo e não buscariam tanto a perfeição e não sentir nenhum sintoma. Isso é uma verdade. E uma outra coisa que eu não ainda tento fazer uma forma de tentar retirar esse bias uma certa interferência do cirurgião. Digamos, você como cirurgião, você vê aquele seu paciente um pouco mais idoso, cheio de comorbidades, e aí você tange o paciente um pouco mais para um tipo de tratamento, né? Já que você fica um pouco mais receoso de possíveis complicações, então a conversa no consultório pode ter sido um pouco diferente. Tem uma outra pergunta, doutor Edgar. Edgardo, se a diferença no tônus esfincterianos poderiam ser também uma justificativa para a causa dos sintomas mais toleráveis, vamos dizer assim, na idade mais avançada. Os pacientes talvez mais novos tolerem menos os sintomas hemorroidários por conta do tônus esfincteriano. Essa é uma boa pergunta. Infelizmente, eu não teria resposta para isso, baseado no que a gente estudou, né? Pode ser, mas infelizmente eu não tenho uma resposta para isso. Eu tenho uma pergunta para você, César. Qual que é Quer dizer, eu entendo as conclusões do trabalho, mas como é que vocês utilizaram na prática de vocês essa informação? Quer dizer, o que mudou depois que vocês viram esses resultados? Como é que vocês encaram essa patologia no serviço de vocês? Como é que isso impactou? A questão do impacto seria mais entender que a gente pode chegar para os pacientes mais jovens, né, que tentamos já indicar a cirurgia, entendendo de que a aceitação vai ser um pouco mais fácil, né? E como eu já mencionei, a questão do mercado de trabalho nos Estados Unidos é muito dinâmico. O quão menos o quanto mais você puder encurtar no tempo de tratamento do paciente lá é muito importante, né? Tem essa diferença. Então, a gente sabe que chegando para o paciente mais jovem, já indicando a cirurgia como uma possibilidade, não vai assustar tanto, né? E também entende os receios dos pacientes mais idosos, né? E não tenta, digamos, e não tentamos convencer de que teria que fazer a cirurgia como a opção mais viável para o tratamento. Doutor Alejandro Moreira Greco, de Buenos Aires, está incomodado ou, de uma certa forma, surpreso que não houve diferença entre os sexos. Ele acha que os pacientes do sexo feminino eles costumam evitar a hemorroidectomia e perguntam se vocês levam em consideração o tratamento através de macroligaduras como uma opção de tratamento nesses pacientes.
As mulheres, vocês também têm essa, vamos dizer assim, um receio ou uma menor ímpeto de indicar hemorroidectomia nas mulheres, ou você acha que isso é indiferente no serviço de vocês? Não, foi indiferente no serviço, né? A gente não chega a usar, não chega a usar macroligadura, a gente faz mais a convencional, mas não teve nenhuma diferença ah, realmente em relação ao gênero. Doutor A- Edgar, De pode novo, falar. de novo pode ser uma coisa cultural, né? Que realmente as mulheres anglo-saxônicas não teriam tanto esse receio de submeter a cirurgia anorretal. Doutor Edgardo Arcia está perguntando aqui se vocês, no tratamento clínico, têm experiência com flavonoides. Aqui na América Não, Latina se usa bastante flavonoides no tratamento clínico. não. Nos Estados Unidos, o FDA não aprova o uso de flavonoides para tratamento. É basicamente lidocaína e, às vezes, um pouco de corticoide. Entendi. E legal, quer dizer, é uma fotografia, na verdade, e vocês estão olhando para isso como uma forma de já preparar, sabendo de antemão que os pacientes acima dos 50 anos são menos propensos a seguir o tratamento cirúrgico, seja como primeira forma de tratamento, seja como forma mais agressiva de tratamento da doença hemorroidária, não é isso? Uhum. Vocês estão pensando em algum estudo subsequente a esse? Qual que é o próximo passo que vocês pretendem estudar nesse assunto, César? O próximo passo a gente vai tentar verificar, né, se a razão por que os pacientes tentaram decidir inicialmente por ser, no caso dos idosos, por ser menos agressivos e no caso dos jovens por ser mais agressivos, né? Aí, infelizmente, vai ser um estudo que será um pouco mais difícil, né, de ser realizado, porque apesar da informatização de todos os prontuários eletrônicos que temos nos Estados Unidos, às vezes falta um pouco de descrição na anamnese do colega, tentando informar as razões que o paciente não quis fazer, foram X, Y ou Z. Então, tentar olhar isso retrospectivamente vai ser um pouco mais complicado. A gente está tentando discutir aqui entre os membros do estudo formas de como a gente poderia encontrar essas informações e ver a viabilidade disso. Mas seria muito interessante se a gente pudesse realmente tentar verificar a razão dos pacientes escolherem por isso. Como eu disse, a gente supõe que entre os jovens seria a questão de tentar ficar o mais pronto de volta possível para o mercado de trabalho e uma das razões é como a colega da Espanha falou, a questão do limiar de dor por conta de níveis de geração serem diferentes. Última pergunta, César. A gente sabe que nos Estados Unidos é muito pouco popular o PPH. Dessas hemorroidectomias, eu imagino que se fosse no Brasil ou se fosse na América Latina, uma grande proporção dessas hemorroidectomias de grau 2 e grau 3 certamente teriam sido através do PPH, do grampeador. Você consegue dizer para nós qual porcentagem dos pacientes foram tratados aí desses 960 por PPH? Eu imagino que tenha sido uma minoria, que acho que é uma outra diferença quase que cultural também. Uhum. Eu não posso dizer exatamente em termos de número, mas é realmente muito pouco, quase próximo de zero. Eles utilizam muito pouco o PPH. Um dos motivos é a questão, imagino, de
a curva de aprendizagem. Eles tiveram alguns casos, não esse grupo especificamente, mas os Estados Unidos como um todo, né, tiveram alguns resultados ruins e por conta disso, infelizmente, a indústria de processos médicos nos Estados Unidos é um pouco mais agressivo, então eles tentam utilizar o mínimo, né, coisas que possam trazer problemas e tentam utilizar coisas mais estabelecidas, né, exceto se realmente a inovação venha com números bem robustos. Mas dentro dos nossos pacientes, a quantidade de pacientes com PPH foi mínima mesmo. Eu acredito que essa é uma diferença que, se a gente fizesse um estudo parecido no Brasil, ou parecido na Argentina, em vários lugares da América Latina, o PPH é certamente uma excelente e muito frequentemente utilizada como alternativa terapêutica para os pacientes com hemorroidas grau 2, grau 3. Talvez tivéssemos resultados um pouco diferentes, inclusive com relação aos pacientes acima de 50 anos. Enfim, acho que é um aspecto interessante a levar em consideração. De fato. Queria agradecer mais uma vez pela gentileza, já são quase 1 hora da manhã aí em Portugal, né, César? Eu peço desculpas pelo adiantado da hora, agradeço mais uma vez por aceitarem participar e compartilhar com a gente o estudo. Parabéns pelo estudo interessante, os resultados certamente chamam a atenção e todos nós aqui que escutamos hoje aprendemos alguma coisa e vamos olhar para nossas próprias casuísticas para entender se os pacientes acima de 50 anos aqui na América Latina também são menos propensos a fazer hemorroidectomia, seja como primeiro procedimento, seja como procedimento mais invasivo. Obrigado mais uma vez pela gentileza, um abraço, boas férias e espero ver você. Não sei se você vai estar em Baltimore no Congresso Americano na próximo mês e a gente se encontra lá, se não, a gente se verá em breve. Estaremos lá, será um prazer conversar com todos vocês por lá. Que legal. E agradeço a opção de apresentar aqui também. Sempre um prazer. Obrigado, César. Um grande abraço, boa noite e boa noite a todos.